bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do Campinas Decor 2014, claro, na cidade de Campinas, no Jardim das Paineiras, para contar um pouco de história para vocês. E a história que eu vou contar é de arquitetura e decoração e passa por essas duas aqui, ó, Raquel Mansur e Paula Pila, duas das principais profissionais da nossa região, tanta história, e participando mais uma vez do Campinas Decor. Essa é a que número de vocês? Não sei, vai. 16, 17. Não sei. Vou deixar por 15, vai. Vai ficar barato. Nós participamos desde a primeira, mas não em todas as edições. Entendi. É por isso que eu queria contar um pouco da história delas, porque elas estudaram juntas, não vou nem falar quando, que senão eu apanho aqui, e que de lá pra cá vem desenvolvendo um trabalho em conjunto, enfim, e que é muito difícil uma dupla, enfim, dar tão certo durante tanto tempo. Primeiro tem que ser muito amiga, né? Com certeza, muito amiga. E tem que ter muita divergência também, porque senão não tem desafio. Lugar, né? Exatamente. Senão não tem desafio. Então, o gostoso é isso, a gente ter cada uma a sua ideia e a gente conseguir fazer uma equipe muito boa e ter, graças a Deus, resultados super interessantes, muito satisfatórios. Por isso que a gente está aí até hoje com uma clientela enorme, graças a Deus, e fiel. E fiel, e vem crescendo a cada ano. E é um desafio, porque principalmente quando pega uma amostra como essa, a cada ano é uma novidade, tem que se superar, enfim, é uma exigência diferente, né? Exatamente, porque essa é a nossa primeira sala de jantar. Apesar da gente já ter participado desde o primeiro, a gente nunca tinha feito uma sala de jantar. E foi, assim, um desafio pra gente, porque é uma sala de jantar que não é um espaço, a casa não é uma casa que tenha cômodos muito grandes. Quando você tem um cômodo muito grande, aí é muito fácil você fazer. Quando você tem ambientes menores, aí você tem que mostrar que você consegue fazer coisas bacanas num lugar pequeno. Porque particularmente essa edição do Campinas Decor trabalha numa casa convencional, né? Como qualquer uma outra. Exatamente, mas isso é ótimo, porque o público que visita, ele gosta de ver, assim, o que ele poderia fazer na casa dele, que aquilo é parecido com a casa dele, que é um tamanho parecido com a casa que ele mora, então ele consegue enxergar o que a gente, assim, pode trazer de novidade dentro da vida dele. Fala um pouquinho, aproveitar que está falando do Campinas Decor, desse ambiente então, a sala de jantar, enfim, fala um pouquinho o que vocês pensaram. A gente montou uma sala de jantar, a gente partiu de alguns princípios Art Deco. A Raquel, minha sócia, especialista. Apaixonada por Art Deco. Então ela acabou pontuando, e isso acabou pontuando alguns detalhes dessa sala. A gente fez uma sala com detalhes Art Deco, a gente tem um detalhe aqui de guarnição, a gente tem um detalhe das cômodas, a parte da laca, a mesa, e a gente acabou colocando algumas coisas contemporâneas, como os lustres são contemporâneos, a gente tem artista plástica, que tem um quadro super contemporâneo, para poder misturar. Para o cliente que passa a poder ver, não precisa seguir apenas um estilo, a gente consegue misturar estilos num ambiente que ele fique atemporal. Esse que é o grande segredo, né? Exatamente, esse aqui é o grande segredo. É colocar no mesmo ambiente coisas muito diferentes, mas que se tornam harmônicas. E a gente pontuou uma coisa muito monocromática. Você pode perceber que no ambiente todo não existe uma variação de tonalidades. Nós trabalhamos em bege, branco e preto. Foi essa, assim, a linha de trabalho, essa proposta, exatamente. E o mercado hoje de arquitetura, decoração é muito diferente do que era quando vocês começaram. Viraram celebridades, ficou chique a coisa. Não, a gente teve um longo trajeto, né, de muito empenho, exatamente. Mas a profissão apareceu muito nesses últimos anos, né? Ah, sim. Quando nós começamos era uma profissão muito difícil, a aceitação do público era muito complicado. Pessoas assim que tinham uma cultura diferenciada que contratavam. Hoje se tornou fundamental um arquiteto e um designer de interiores na vida de uma pessoa que está construindo, que está comprando o seu imóvel, em função de muitas coisas, como praticidade, que a gente oferece uma quantidade enorme, uma gama grande de fornecedores diferentes. A gente consegue traduzir o que o cliente quer, ele sonha e tem o que ele quer na casa dele, ao invés de fazer sozinho e errar em cores, errar em proporções, que isso acontece muito. E também o tempo, a gente consegue ganhar um tempo enorme para o cliente, porque a gente sabe aonde tem o que ele quer. Então, já vamos direto lá. Eu, pessoalmente, acho que o custo do trabalho de um arquiteto decorador, ele se paga com a falta de erros, com a experiência de vocês. Né? Exatamente, porque o cliente ele não perde tempo. Então, assim, ele conta pra gente, como a Raquel falou, o sonho dele, e aí
esquece. Ele passa toda a dor de cabeça de obra para gente que já está acostumada com isso. Então a gente acaba otimizando o tempo dele. Ele escolhe o material e deixa que a gente tenha dor de cabeça maior. Volta aqui com duas profissionais que eu admiro bastante, Raquel Mansur e Paula Piller, arquitetas, decoradores. Estamos contando um pouco da história delas, enfim, a história de vida, dos trabalhos. Eu estava até conversando com ela, quem olha hoje em dia, quem está começando, um arquiteto, uma decoradora, enfim, quem vai começar na área, não tem muita noção do que vai encontrar. Acha que são só flashes, não é isso? Exatamente, não. É começar pelo fim. Nossa, tem muita pedreira, tem muita coisa difícil, mas o nosso trabalho se baseia em pesquisa. Muita leitura. A internet hoje está aí com 1000 coisas. Já facilita bastante. Exatamente. E é ver, é viajar, é abrir um restaurante novo, vai olhar, ver o que tem e pesquisar as lojas, porque as lojas hoje trazem muitas coisas interessantes. Então tem que estar o tempo inteiro pesquisando todo tipo de material, eletrodoméstico, mobiliário, material de acabamento. Soluções diferentes. Né? Soluções, exatamente. Por isso que a gente fala o tempo inteiro, assim, acho que a obrigação de um profissional é pesquisar. O tempo inteiro é pesquisar e observar. A observação é a observação do dia a dia. Como uma pessoa está subindo uma escada, um idoso, toda a acessibilidade que hoje em dia hoje é uma exigência, né? Exigência. O profissional tem a obrigação de fazer espaços que tenham acessibilidade. É obrigação, assim, e informar o público. Se tem uma pessoa idosa na família, ele tem a obrigação de alertar, olha, tem isso, tem essa escada, esse banheiro tem algum problema. Vocês vão formatar o ambiente, tem que saber de tudo isso. Exatamente, exatamente. Essa informação é fundamental hoje em dia, é importantíssimo, importantíssimo. Até porque, no caso de ambientes públicos, tem uma maior exigência ainda, porque você tem volume de pessoas. Você tem volume de pessoas e você tem uma legislação a respeitar. Em cada cidade acaba modificando essa legislação. Exatamente. Então, assim, o trabalho da gente, assim, quando o pessoal vem visitar o Campinas Decor... Acho que são só flores, só fotos. A gente tá linda, maravilhosa, não tem noção, a massa corrida... Para poder estar aqui, né? Para poder estar aqui. Foram mais de 40 dias assim, de obra para poder você deixar um ambiente do jeito que está. E em função, 40 dias eu falo de obra, fora que a gente está desde janeiro, porque em janeiro começa o trabalho de pesquisa, como a Raquel falou. A gente começa o trabalho de pesquisa, começa a sonhar com o ambiente, a gente começa a pensar como solucionar e o que colocar de novo para as pessoas poderem entender e acompanhar o que tem de bacana no mercado. E mostras como essa são grandes vitrines, né? Mas também para chegar aqui, não tem adianta chegar aí vindo. Tem que ter uma certa história, porque aqui vai ser uma vitrine realmente. Exatamente, tem um Pode ser uma vidraça. Pode não também. Tem como errar. Uma amostra dessa você não pode errar, não é permitido. Tem segunda chance. Não tem. Não. Você tem que ter muita segurança, muita certeza, tem que ser muito profissional para poder fazer o seu ambiente, mostrar para o público o seu trabalho. E respeitar o ambiente, os vizinhos também, né? Que a gente trabalha com um cronograma que tem isso. Então você tem que, você tem que fazer a sua, mas você tem que respeitar do vizinho também. Tá aprendendo aí, não? Paula Piller. Obrigado, parabéns, boa sorte. Raquel Mansur. Querido. Duas amigas além de tudo. Momentos finais, confere aí, ó.